E, infelizmente, depois de 6 meses, a lei foi sancionada em junho, ela tinha 6 meses para começar as fiscalizações e começou, obviamente, ela foi sancionada em janeiro, e depois de 6 meses, em julho, a coisa começou a fiscalização severa. E em São Paulo, para quem não sabe, foram fechadas 723 empresas. 723 endereços foram fechados. A lei do desmanche ela surgiu na minha vida em 2014, quando aqui em São Paulo, o ex-governador, ele tinha como foco a redução dos números de latrocínio, que em 2012 até 2014, cerca de 50% dos roubos seguidos de morte, né, o latrocínio, eles tinham um veículo, ou uma motocicleta, ou um caminhão envolvido. Então, esse foi o foco inicial e depois se mostrou muito mais abrangente do que apenas a redução dos índices criminais. Aqui em São Paulo, essa lei surgiu como 15276, ela foi sancionada no dia 2 de janeiro de 2014 e no mesmo ano, em 20 de maio, ela se torna federal com o número de 12.977. Aqui em São Paulo, junto com o sindicato das empresas, né, o Sindesmanche, nós fomos até o Palácio do Governo e lá houve a primeira reunião do grupo de trabalho que estavam implantando e ali eu fiz as minhas considerações a partir dessa reunião e através do sindicato fizemos algumas proposituras, tá? Alguns pontos que nós entendíamos que seria relevante. Daí então a minha atuação ela foi aumentando, porque eu encontrei ali um perfil de pessoas muito simples, mas extremamente obstinadas em fazer a coisa certa. Quando o Detran ele começou as fiscalizações, então muita gente nem sabia ainda da lei. Nós tínhamos passado por um período daquela lei dos extintores, né, que começou, teve um monte de cobrança e depois não virou nada, então havia uma grande dúvida se essa lei iria para frente ou não. E eu já falei no vídeo passado, eu encontrei muita gente boa ali, muita gente honesta, mas desesperada. Por quê? Porque era uma lei abrangente, muito severa. As empresas, muitos nem tinham computadores, era ali nota no talão, tudo ali no papel, e de repente ela passa a ser obrigada a ter nota fiscal eletrônica, ter um computador e ter um sistema ali integrado em tempo real, que era o CODEV, né, o sistema aqui do estado de São Paulo. Então isso realmente ele foi muito difícil, foi realmente muito complicado, pouquíssimo tempo, e as empresas que 10, 20, 30 anos de existência, como é que elas iriam apresentar ali para o Detran o seu legado, né, o histórico de todas as peças que estavam ali armazenadas. Então isso foi um ponto de ruptura entre antes e depois. Houve ali um diálogo muito próximo com o Detran do estado de São Paulo. Então ali à época era o diretor de veículos, o Dr. Israel, e ali toda a sua equipe. Então havia muita abertura para que houvesse o diálogo, né? E, infelizmente, depois de 6 meses, a lei foi sancionada em junho, ela tinha 6 meses para começar as fiscalizações e começou, obviamente, ela foi sancionada em janeiro e depois de 6 meses, em julho, a coisa começou a fiscalização severa. E em São Paulo, para quem não sabe, foram fechadas 723 empresas. 723 endereços foram fechados. E algumas delas tentaram reabrir, né, desobedecendo essa ordem de fechamento, e elas foram literalmente lacradas. Foi levantado ali um muro na porta e impedindo totalmente a circulação de pessoas.
E isso aconteceu por quê? Né? Muita gente pergunta, mas por que elas foram fechadas? Porque elas não cumpriram o prazo de entrega de documento. Então, a solicitação de credenciamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Elas não cumpriram e aí foram 723 empresas fechadas. Segundo dados do próprio Detran, 70% das empresas que foram fechadas, elas nunca mais foram reabertas, tá? Por quê? Porque não tinham condições, não tinha documentação, não tinha histórico, era realmente uma grande bagunça. As empresas estavam trabalhando com o CNAE, né, Código Nacional de Atividade Econômica, totalmente divergente do que era o comércio de peças, até porque os leilões nos anos, né, atrás, ele permitia que qualquer pessoa comprasse uma sucata. Então, a pessoa física iria até um leilão, ela adquiriria uma sucata, levaria para algum local e desmontaria e vende as peças. Então, essas peças vendidas sem nota fiscal, sem nada. Outros tinham o KNAI de mecânica. Ele tinha lá como atividade principal a reparação veicular e no KNAI secundário ao comércio de peças novas e usadas. Então, a lei já determina que é uma atividade específica de desmontagem, né, e comércio de peças. Então, havia realmente uma bagunça no setor e isso vem sendo resolvido nesses últimos anos. Qual é o resultado disso? Entre em contato com as empresas e elas mesmas dizem, olha, nós nunca iríamos organizar se não fosse por uma obrigação de lei. E hoje eles veem o quão é positivo isso, porque seus estoques organizados, tudo no sistema, a facilidade de encontrar a peça, não perdendo a venda, tendo a nota fiscal eletrônica, podendo vender para todo o estado, ou seja, a transparência que o setor realmente precisa. E ela está no ponto ideal? Não, porque infelizmente falta fiscalização do estado, principalmente nos pontos ilegais e irregulares. Porque qual é a diferença? O irregular é aquele que tem uma empresa constituída, mas ainda não se credenciou. Então ele está trabalhando de forma irregular. E depois que a lei entra em vigor, aí ele passa a estar na ilegalidade. Então nós cobramos aí os órgãos de segurança uma fiscalização severa aí nos locais, nos endereços que não constam no site do Detran. Para quem não sabe, a lei ela exige que o Detran de cada estado é o responsável pelo credenciamento dessas empresas e que ele mantenha no seu site a relação das empresas devidamente credenciadas. Então, se você entrar no site de Minas, no site de São Paulo, no site do Rio Grande do Sul, você já consta. No site do Paraná, eles já estão fazendo também. E você consta lá na parte de credenciados, você vai ver lá desmontes ou lei do desmanche, como está em Minas, e você tem a relação dos endereços. Então fica simples para que haja uma fiscalização. Entrou numa avenida, olhou no site do Detran, não consta, pronto, já há algum ali indício de alguma coisa está errada, porque essa empresa está aberta, tem peças ali sendo comercializadas e só pode participar de leilões públicos ou privados, empresas credenciadas, da onde vieram aquelas peças. Então cabe ali uma fiscalização, ela mais firme, justamente para quê? Para mostrar que a transparência que o setor precisa e também apoiar essas empresas, esses empresários que passaram por todo o crivo do credenciamento e hoje estão lá trabalhando. Olá, se esse conteúdo foi importante para você, nós pedimos para que você dê um like nesse vídeo, para que você compartilhe, para que você envie para todos os seus amigos. Espero o seu apoio. When the sun rises